Telespectadora, amiga web, telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. E este novo agronegócio é cada vez mais digital, mais mobile, sustentável, jovem, conectado com o consumidor, enfim. E o Agropapo é justamente o porta-voz deste novo agronegócio. E nós vemos, o Agropapo está apresentando aí uma série de entrevistas, justamente entendendo um pouco mais todo esse fenômeno que vem acontecendo aí da tecnologia da informação avançando no campo, na agricultura, na pecuária. E nesta edição aí vamos aprofundar isto um pouco mais, justamente conversando aqui com um especialista em toda essa questão aí da agricultura digital. Nós vamos ter aqui uma boa conversa, uma ótima conversa com o Abimael Cereda Júnior da Imagem Agronegócio. Abimael, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo e com todos que estão aí nos acompanhando. E mais, pegando o conceito de digital, após este momento estará gravado, estará sendo disseminado. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, meu caro. Bom, eu quero que você, por favor, possa dar aí um breve perfil aí de quem que é a Imagem Agronegócio, quais são as soluções que a empresa aí está atuando justamente dentro desta questão aí da agricultura de precisão digital. Por favor. Ótimo. A Imagem é uma empresa, na verdade, de 30 anos no Brasil, que um dos seus segmentos ou uma das suas verticais, a gente justamente atua com o agronegócio. Tá. Então, a Imagem, ela atua tanto na área de governo municipal, na área de utilities, e um grande segmento nosso, como assim o agronegócio no Brasil, é justamente o segmento do agronegócio, que para nós é tão importante que a gente destaca como uma área de destaque dentro da nossa empresa, e que nós temos um time de especialistas na área, tanto da tecnologia digital, mas também os especialistas que nós contamos, os agrônomos, os especialistas no campo. Por quê? Quando a gente dá esse ar de digital e a imagem traz justamente quer quebrar esse paradigma, toda essa transformação digital que vem vindo, não só no campo. Eu cheguei agora aqui, né, de São José dos Campos, aqui em São Paulo, vindo pelo Waze, ou seja, claro. indicando caminhos, aliás, para a gente não atrasar o nosso programa aqui. Então, da mesma maneira, por que o produtor não pode ter acesso a isto? Então, a Imagem, ela possibilita, através de um conceito inovador, que é da plataforma integradora, ou seja, nós não queremos que você substitua o que você já tem. Tanto de dados, ou seja, você já tem até dados nas suas planilhas eletrônicas, as suas máquinas já soltam uma quantidade enorme de dados que a gente não sabe. Um dos programas anteriores aqui, um dos convidados falou sobre o Big Data, justamente o que eu faço com esses dados, as imagens, os drones que estão invadindo aí o mercado, mas como eu consigo integrar tudo isso para que o produtor tenha acesso a essa informação, para que o homem do campo direto que está lidando ali também tenha, da mesma forma que um Waze, eu tenha, por exemplo, um diagnóstico do campo naquele momento, e a grande diretoria, a alta gestão que está ali lidando com compra e venda de ações, por exemplo, possa ter imediatamente acesso a cenários futuros, por exemplo, de clima, ou cenários futuros de probabilidades de mais chuva, menos chuva, enfim. Então, o que nós estamos trazendo nessa revolução da transformação digital? Mais do que somente integrar novas tecnologias, como você citou no início, a mobilidade, levar para o campo isso, os dados que já estão disponíveis, como de meteorologia, trazer isso para o campo, mas os dados também da sua unidade produtiva, ou seja, o que já estão nas suas planilhas, o que já está no seu CRM, no seu RP, enfim, integrar numa plataforma. E a Imagem traz isso, ou seja, disponibilizar de maneira acessível e não complicada, porque eu comecei aqui a falar, alguns devem estar imaginando, isso é difícil, entregar de uma maneira isso didática, é né? caro, isso é complexo. Não. É justamente a mesma experiência que nós temos no nosso dia a dia com essas tecnologias que foram chegando para a gente, né? Substituímos a locadora por demanda digital de vídeo, substituímos o velho mapa por o nosso... Por que o homem do campo? E aí, eu estou falando somente para os grandes. Não, eu estou falando São tecnologias acessíveis para o pequeno produtor também, para o pequeno né? produtor, porque são escaláveis. Quero começar com pouco. Nós temos tecnologias e a Imagem pode amparar para que você comece. Sou um enorme produtor, sou uma grande usina, quero trabalhar com isso. Nós também temos soluções integradas para você. Seja que está iniciando
ou que já tem trabalhado com isso. E alguns podem até estar perguntando, eu já ouvi falar dessa imagem, é uma empresa que trabalha com geoprocessamento, com geotecnologias, e vejam que até esse momento eu não falei essas palavras, nem mapa, geoprocessamento. É isso que eu quero explorar contigo, que você possa contar para os nossos web telespectadores um pouco dessas soluções aí na prática. O que são, mas especialmente quais são os benefícios que elas entregam para a tomada de decisão. Acho que esse é o ponto Exatamente. principal. Durante muito tempo, e não só aqui nesse programa, sua experiência também como jornalista na área e quem está acompanhando a gente sempre que vem a falar sobre isso, fala muito sobre o geoprocessamento ou as geotecnologias. E a imagem, nós temos trabalhado justamente que esse até é uma redundância. Como assim? Falar da gestão do campo, falar da produção, nós estamos falando de território. Nós estamos falando de algum lugar, não dá para plantar no nada. Sim. Ou seja, as nossas soluções, o grande diferencial entre as outras plataformas tecnológicas disponíveis é que a imagem, com seus 30 anos de know-how, sendo a distribuidora exclusiva no Brasil da ESMA, uma plataforma poderosíssima para análise espacial, nós permitimos que essa integração que eu comentei anteriormente, dos dados climáticos, dos dados do campo, dos dados da safra, produtividade, o que a agricultura de precisão já traz para a gente, tudo isso integrado para que, dependendo do nível de informação que eu preciso, ou seja, eu preciso disparar uma ordem de serviço para que um pragueiro vá para o campo e consiga identificar, em pouco tempo eu tenho soluções para isso. Em que o gestor vai poder acompanhar, por exemplo, onde ele está naquele momento em campo. Olha, mas eu também tenho soluções em que o gestor vai poder ter um dashboard, um painel de operações para verificar como está a operação, por exemplo, do transbordo. Quando eu não posso ter máquina parada, então como eu posso otimizar, inclusive, as minhas rotas internas dentro, por exemplo, do clássico, né, CTT? Como que eu posso, por exemplo, no nível de camada mais superior ainda, ter simplesmente receber um relatório por dia informando como estão as minhas commodities? Então, esse é o grande diferencial. Onde está a plataforma tecnológica, essa transformação digital? É inerente, porque se fala muito de Big Data hoje em dia. E se a gente for pensar um pouquinho, a agricultura, né, na verdade, sempre foi Big Data. Nós sempre lidamos com uma quantidade de dados. Só não estavam agrupados e transformados. E agora, com uma grande possibilidade, que aí sim a gente quer trazer e possibilitar a todos, é que o nosso cérebro, uma máquina incrível, consegue analisar milhões de dados. Mas com a ajuda da nuvem, da mobilidade, dos dados compartilhados, nós podemos expandir mais ainda. Ou seja, nós começamos a trabalhar uma gestão colaborativa que quebra silos. Eu paro de falar da unidade produtiva, eu paro de falar só do campo, paro de falar muito comum, né? O pessoal conhece, é o pessoal do mapa, é o pessoal lá que leva... Não, é toda a cadeia integrada. É uma visão holística de toda a cadeia produtiva, ou de toda a atividade. De toda a atividade, desde o planejamento até a execução, até a ação, e sempre retornando a isso um ciclo. Não somente preocupado com os dados por si só, mas também trazendo isso. Não preocupado somente com outros dados geográficos, enfim, mas também com isso. Ou seja, possibilitando uma visão integrada e possibilitando o que hoje? Menor custo de produção, né? Aumento de produtividade, a gente não pode prometer, porque nós estamos falando de variáveis que a gente não controla, mas é o que a gente consegue garantir. Diminuição de custo, melhor gestão do campo e possibilidade de um melhor planejamento para as ações futuras. Muito bem, meu caro. Eu quero te fazer uma pergunta justamente dentro dessa questão aí dos dados. A gente tem acompanhado aí um certo debate, uma polêmica, não digo uma polêmica, mas algo que uma discussão que está emergindo no agronegócio aí, que é justamente de quem que é o dado. Né? Isso é algo que está começando a ser discutido e tudo mais. Eu queria que você, como especialista, pudesse dar uma opinião nesse sentido. Claro. Como é que está, vamos dizer assim, um certo receio do produtor liberar o dado dele, tornar isso um pouco mais aberto, mais público, enfim, como é que você tem observado isso? A gente pode trazer até para a nossa vida diária, o nível de informação que eu vou transformar em pública é o quanto você quer que ela seja pública. Então, vamos traduzir isso, né? O pessoal tem muito medo da nuvem, né? Essa tal da cloud, e a gente tem que lembrar sempre que é diferente dado disponível
dado acessível e o dado público. Ou seja, eu ter disponibilidade de dados, isso quer dizer, por exemplo, que o produtor ou o seu especialista, enfim, pode ter a qualquer momento, em qualquer dispositivo, em qualquer plataforma, o dado ali. Pode estar disponível. Mas dependendo do nível, por exemplo, do meu... se ele é um engenheiro, ou ele é um técnico, ou ele é um... Enfim, eu posso ter, na verdade, disponibilidade diferente, acessibilidade diferente. Então, se eu sou, por exemplo, o engenheiro agrônomo-chefe, eu tenho acesso a todos os dados. Se eu sou, por exemplo, só alguém que vai coletar um dado, eu tenho acesso somente ao minha planilha de campo. E o dado público, que é quando eu disponibilizo essa informação. E exemplo, um dado que, ao meu ver, e aos especialistas, outros especialistas, dados meteorológicos, por exemplo. Muitas estações meteorológicas já estão instaladas, por exemplo, nas fazendas, nas propriedades, e cada uma tem a sua. Imagina se as pessoas começassem a, cada uma, poder compartilhar com outro esse dado. Seria uma informação amostral meteorológica de dados muito completa. Esse dado, num primeiro momento, não há nenhum problema em ser público ou disponibilizado, compartilhado. Mas eu não quero, por exemplo, que os dados da minha lavoura, da produtividade desse ano, estejam públicos. Então, veja bem, existe muito o receio do novo. Perfeito. E quando o novo chega às vezes também de forma enviesada. Então, quer dizer, quando eu tenho um dado numa plataforma tecnológica, então fique claro, eu quero deixar esse recado para todos que estão nos assistindo, o nível da informação que vai estar disponível é a que você vai disponibilizar. Ou seja, eu não quero que isso seja acessível. A minha empresa, a imagem, por exemplo, nós não temos acesso aos dados do produtor, dos nossos clientes que estão ali dentro. A não ser que ele ligue uma chave, vamos chamar, quero disponibilizar isso para um grupo. Então, é uma grande... Obrigado pela oportunidade de a gente começar aqui o Agropapo, como você disse, trazendo temas novos, desmistificando esse grande Na medo. verdade, para a gente fazer um resumo da ópera, assim, vamos dizer, a abertura dos dados é algo escalável. Você libera até o ponto que você quiser. Exatamente. Como o próprio Waze, como a gente já citou aqui como plataforma. Nós, como clientes, usuários, na verdade, temos um nível de acesso. Nós, a própria imagem, por exemplo, nós podemos proporcionar parceria com as prefeituras, junto com o Waze, para ter acessos a mais dados disponíveis. Ou seja, nós, como clientes finais, usuários, não temos acesso a toda a plataforma. Mesma questão no campo. O dado que eu tenho, eu vou disponibilizar de maneira escalável. Tá, só para não perder o bonde da história, nesses debates que estão acontecendo também dentro dos tomadores de decisão do agronegócio, dos produtores, também tem se falado que daqui a um tempo o dado também vai ser monetizado. Como é que você vê isso? Qual dado hoje já não é monetizado, né? A gente fala muito da informação é o poder. Na verdade, geoinformação é poder. Então, se eu tenho uma informação e a ela associada o local, o onde, as suas características, essa informação já é poderosíssima. Nós hoje já monetizamos de alguma maneira com esses tipos de dados. O que nós precisamos começar a entender é que tipo de monetização ou que tipo de valor nós estamos dando àquela informação. De repente, a gente superestima algumas variáveis que, se a gente compartilhasse, seria muito mais rico. Exemplo, é a minha estação meteorológica e eu não compartilho com ninguém. Veja, eu tenho um dado muito restrito. Se isso estiver integrado numa rede colaborativa, e essa monetização pode ser o seguinte, veja a moeda de troca. Se você colaborar com esse seu dado meteorológico, por exemplo, eu posso te fornecer dados da região mais completos sobre o clima. Ou seja, eu posso trabalhar, na verdade, até com a maior disponibilização ou menor de dados. Então, é uma oportunidade nova. A imagem está preparada para esse novo tempo, as nossas plataformas trabalham de maneira colaborativa e a gente pode permite que isso seja quase que instantaneamente levado até os produtores. O importante é definir quais são as regras antes de começar o jogo, né? Sempre isso. Muito bem, meu caro. Bom, a gente está indo para o intervalo desta edição. No segundo bloco eu quero explorar um pouco contigo quais são essas soluções novas da tecnologia da informação que estão mais ao alcance do pequeno produtor. Acho que isso é algo importante para a gente poder estar ressaltando essa, vamos dizer assim, esse esforço de democratização da tecnologia no campo. Perfeito. Ok? Ótimo. Bom, nós vamos ao intervalo desta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet.
Siga o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter. Siga o nosso perfil, que é @agro_papo. Você pode rever este e outros programas no YouTube, tanto no canal oficial da AltV, quanto também no canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Vamos ao intervalo desta edição e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. O Agropapo, você já sabe, acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. E o Agropapo tem dois grandes propósitos: contar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades e, ao mesmo tempo, fazer a mão contrária, mostrar quais são as novas tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio. Vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o Abimael Sereda Júnior da Imagem. Abimael, a gente falou bastante aí sobre a agricultura de precisão digital no primeiro bloco, dados disponíveis aí em toda essa questão de Big Data, todo esse cenário aí desse fenômeno que vem acontecendo na agricultura, e eu quero explorar agora nesse segundo bloco contigo, quais são essas soluções aí de tecnologia da informação que estão mais ao alcance aí do pequeno produtor. Eu acho que esse é um tema importante para a gente poder estar explorando, você como especialista nessa questão. Ótimo. É uma pergunta interessante, porque também antes a gente fazia muito essa diferenciação entre tecnologias para o pequeno, médio e grande, né? Nós temos que também, essa é uma barreira que a Imagem tem quebrado no Brasil e tem trazido essa mudança de visão, que é da plataforma integradora, que na verdade, por esse conceito de plataforma, como você usou a palavra, e mais do que corretamente, escalável. Ou seja, a mesma tecnologia que está disponível para o grande está disponível para o pequeno. Tá. O que vai mudar é justamente o quê? Ao invés de eu ter, exemplo, em campo, 200 pragueiros, 200 especialistas em campo, enfim, eu vou ter, por exemplo, 1, 2 pessoas. Ao invés de eu estar utilizando um equipamento específico, resistente, eu posso estar usando o meu smartphone e ir para campo. Então, a grande diferença é que antes a gente falava muito em tecnologias para campo, para pequeno, médio e grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Que toda a possibilidade das análises de dados, da integração de dados meteorológicos, de integração de dados de clima, de relevo, que são dados físicos, todos os dados econômicos, ou seja, eu posso trazer isso dos meus sistemas internos, de bolsas, enfim, de outros dados dos meus concorrentes que eu posso ter acesso e trazer isso, enfim,
desde o pequeno até o grande, o que nós estamos falando na verdade aqui é da escalabilidade. Então a mesma tecnologia, a gente está falando que isso realmente é a inclusão do pequeno e do médio, que durante muito tempo foi quase esquecido, né? Para começar a falar, e eu lembro algumas agri-shows que eu participei, né? E eu lembro específico de um caso, uma pessoa lá em 2004 chegou no nosso stand, perguntou assim: vocês têm a caixinha para agricultura de precisão? Até a gente descobriu o que era. A gente descobriu, era o GPS de navegação que estava associado, que aquilo era uma caixinha de agricultura de precisão. Veja como a gente tem que estourar todos esses conceitos, lógico, aí já estava erroneamente chamando de receptor, mas o que a gente quer dizer é que não é mais uma caixinha ou um grande módulo, ou na verdade, olha, para começar com isso são milhões. Eu posso começar hoje com o meu próprio smartphone, com as soluções de campo, onde eu já posso levantar meus dados de campo, eu mesmo criar a minha planilha, por exemplo, de levantamento. Eu posso colocar as minhas ruas, os meus arruamentos internos, os meus talhões dentro dessa base. Ou seja, muita gente pergunta, mas eu não tenho nos meus mapas, no meu dispositivo, não tem a minha fazenda. Mas você vai poder colocar isso dentro do seu dispositivo, seja pequeno, médio ou grande, já começar a trazer esses dados integrados e já começar, principalmente, a gente fala muito de tomada de decisão, não é mesmo? Tem um ponto a mais que a gente sempre discute, a ação. Tomada de decisão até que não é tão complicado. Principalmente isso já é bem delimitado dentro da tecnologia da informação. Então toma mas nós temos o outro ponto, principalmente para o nosso tema aqui, que é a ação. Ou seja, se eu não volto a campo, por que eu vou, por exemplo, utilizar uma tecnologia como o drone simplesmente pelo novo ou porque é moderno? Sim. Não, porque, por exemplo, eu consigo identificar falhas de plantio com milho de 15 dias. E eu consigo, não, olha, tomei uma decisão aqui, precisaria plantar melhor. Não, eu já consigo imediatamente nessa mesma safra ir lá e tentar fazer essa correção. Então, esse é o grande diferencial. E para o pequeno, isso também está disponível. E isso escalável tanto em questão de preço, quanto dos equipamentos e do acesso à tecnologia. Que pode estar, por exemplo, rodando dentro da sua própria infraestrutura, ou seja, dentro do seu computador, ou isso está rodando, por exemplo, direto da internet, na tal da nuvem, com segurança, com autenticação e tudo mais. E em termos de demanda, vamos dizer assim, é óbvio que você pontuou muito bem aí que as soluções são integradas e tudo mais, mas certamente para a gente chegar nesse ponto ainda existe um passo antes, que é justamente a demanda. O que o produtor, dentro dessa questão da agricultura digital, de precisão, vem procurando? O que tem mais demandado? É o quê? É controle de pragas? É uso mais racional dos insumos? O que você pode dizer nesse aspecto? A maior demanda hoje é: me ajude a solucionar problemas do meu negócio. Parem de falar de problemas que nem eu sabia que existia e vamos me ajudar a solucionar problemas reais como o que você trouxe. Ou seja, hoje as demandas são as mais variadas. Nós temos desde os grandes produtores procurando já soluções, olha, eu já tenho grandes sistemas rodando aqui de tomada de decisão e eu quero, na verdade, agregar uma das variáveis ou uma série de componentes que a imagem traz, que é justamente essa visão integrada junto com o território, com a tal dos dados geográficos, dessa integração. Mas a gente pode estar falando também, nesse sentido, da como possibilitar que esses dados estejam disponíveis para todos, também a pergunta que se tem hoje: como soluciona o meu problema? Então hoje nós temos demandas dos grandes para a integração completa de um sistema. Nós temos demandas, por exemplo, para melhorar o transbordo. Eu preciso de melhores rotas, por exemplo, interna, para diminuir tempo de máquina parada ou quebrada, ou otimizar isso. Eu tenho demandas, por exemplo, das falhas de plantio que foram aqui citadas, dentro, por exemplo, da própria silvicultura de precisão, para identificação. A identificação de pragas, não somente no que a gente chama do espectro visível, né? Mas utilizando outras faixas, seja em sistemas em drones ou mesmo terrestres, para identificar diferentes padrões aí nas imagens. E aí o campo também tem sido muito demandado. Parece que o que a gente também já contagiou no meio urbano e toda a nossa sociedade, na verdade, da mobilidade, essa é uma grande busca. Como eu posso finalmente abandonar aquela minha prancheta marrom? Como que eu posso finalmente abandonar somente aquelas minhas amostras? Ou seja, as demandas são para as soluções para a tomada de decisão e ação que a gente tem sido demandado. Entendi.
Bom, muito bem, meu caro. Já é um grande bordão aqui do Agropapo, que a boa conversa acaba passando rápido. É um assunto que tem muito mais para ser explorado. Eu já quero deixar o convite aqui para você voltar em breve para a gente explorar muito mais toda essa questão aí da tecnologia da informação no agronegócio. E eu quero que você, por favor, faça a gentileza de deixar os contatos aí da imagem para os nossos web telespectadores. O espaço é teu, por favor. Claro, muito obrigado. Mais uma vez agradecer a oportunidade de ter participado desse papo e passou muito rápido mesmo, né? A gente já está mais do que aceito o convite para assuntos específicos e eu quero deixar o recado para todos aí que a imagem, como eu disse, né? Uma empresa de 30 anos no Brasil tem não só a confiança do mercado, mas tem expertise já de clientes consolidados que estão utilizando a nossa tecnologia para muito além do que a gente convencionou chamar aí de agricultura de precisão ou somente as tecnologias no campo. Então as nossas soluções integradas podem proporcionar hoje para você, e eu sei que aqui a gente teve esse espaço curto de tempo e muita informação. Se você ficou com a pulga atrás da orelha, eu precisava saber mais, deu certo então a nossa conversa aqui. Eu queria que você então entrasse no nosso site www.img.com.br. Você lá dentro do nosso site vai ter a área de agronegócio, tá? Ou você pode diretamente entrar no img.com.br/agronegócio, nosso link direto, e de lá você vai ter informações de como ter nosso acesso, nosso contato. Eu peço que você lá vai ter um cadastrinho rápido. Envia o seu cadastro, quem está assistindo, deixa lá no campo de observações, enfim, coloca que você viu esse programa, que a gente manda alguns materiais adicionais também. Então, é um prazer estar falando com todos vocês. Espero ter deixado algumas dúvidas no ar para que você nos procure e continue assistindo e participando aqui do Agropapo, que é um programa realmente, parabéns pela iniciativa, um programa que estava precisando na nossa internet, na discussão, trazer temas atuais de maneira rápida. Às vezes até sair, por exemplo, na grande mídia ou mídia especializada, e isso demora muito. Aqui é um espaço para que a gente possa, de uma semana para outra, conversar sobre esses temas. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza e agradeço mais uma vez sua presença e participação, Abimael. Obrigado e até a próxima. Muito bem, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Assim encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.